Falou aqui que você está ao vivo, então eu estou ao vivo. Esperar o pessoal entrar. Valeu, gente. Boa noite. Todo mundo que está entrando. Sextou daquele jeito. Bom, boa noite. Meu nome é Messias Martins. Esse aqui é o Litera Negra, o Rolê do Povo Negro na Literatura. É um quadro que a gente já estreou há umas 2 semanas atrás com o Lado A, que é um grupo de rap do Rio de Janeiro, do bairro da cidade de São Gonçalo. E para o Litera Negra Convida de hoje, a gente tem a presença de uma pessoa que é muito benquista por mim. Deixa eu só ver se ela já entrou aqui. Participar junto com a gente. É o Litera Negra Convida, o rolê de Jaque Botelho na literatura. E olha ela aí. Olá, Tudo bom, Jaque? Boa noite. tudo bem? Boa noite. Olha só, apresentando um pouquinho você, né? Jaqueline Botelho é professora da Escola de Serviço Social da UF, que é a Universidade Federal Fluminense, e ela também coordena o grupo de pesquisa Carolina Maria de Jesus, que particularmente eu gosto bastante desse nome, e também já que é militante do coletivo negro Minervino de Oliveira. E queria começar te dando boa noite, Jaque. É um prazer poder receber Boa você. noite, querida. E aí, assim, se você puder, né, eu já apresentei um pouquinho, mas se você puder falar um pouco mais de você, para o pessoal te conhecer, para quem não te conhece, ter a oportunidade. Sim, claro. Bom, prazer imenso estar aqui. Meu nome é Jaqueline Botelho, eu sou professora da Escola de Serviço Social da UF, participo, né, também como militante do coletivo negro Minervino de Oliveira, que é o saldo aqui nesse espaço. Agradeço ao Messias a oportunidade de estar aqui nesse espaço tão importante que eu respeito muito, que tem uma contribuição fundamental para a literatura. Bom, enfim, mulher negra, né, nascida em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e que está aqui hoje para buscar conversar um pouquinho sobre esse conteúdo tão importante, que é a educação antirracista, a questão da literatura. Isso. Massa. E falando um pouquinho da literatura, já que tu pode falar para a gente como foi os teus primeiros passos, se foi com autores negros, com que autores foi e em que momento os autores negros apareceram no seu caminho. Pois é, Messias, assim, muito tardiamente, né, apareceram no meu caminho os autores negros em função do caráter da escola, né, e da educação pública e privada também nesse país, né? A gente, desde as primeiras séries da educação básica, a gente tem acesso a um tipo de literatura que tem um perfil eurocêntrico, né, que tem um determinado padrão, um determinado modelo de visão de mundo. E, obviamente, esse meu primeiro contato com a literatura não gerou em mim um interesse pela literatura, né? Obviamente, porque não falava da minha cultura, né, do ambiente próprio, inclusive da nossa sociedade, né, da nossa realidade brasileira. Então, foi um contato que gerou muito estranhamento, né? Então, sempre tinha aquele mocinho que chegava lá da Europa e conhecia uma mocinha aqui no Brasil, né, que era extremamente culta e cujo objetivo principal, inclusive, era casar-se. Então, esse tipo de leitura, ele nunca me interessou, né? Eu falava, inclusive, que eu detestava ler. E aí, muito tardiamente, eu fui descobrir que eu não tinha nenhum problema, né? Que o problema estava na literatura que eu estava lendo. Então, hoje, conhecer, ter acesso, a partir da minha formação já crítica, né? Depois, quando eu avanço na minha escolarização, conhecer autoras negras foi muito importante nesse processo. E reconhecer a minha história, a história do meu país, nesse movimento foi fundamental. E, assim, você falando, foi lembrando muito de uma história que a Chimamanda Ngozi Adichie, que é uma autora nigeriana, conta, né, que nas redações que ela fazia na escola, sempre que precisava fazer algum trabalho literário, ela sempre buscava as referências daquilo que ela estava acostumada, né? E aí eram personagens sempre com a pele branca, como a neve, né, com cabelos Sim, loiros e cacheados, olhos azuis, e vinha muito desse exatamente. lugar, né? E aí nesse processo Pois de é. descoberta,
Você pode falar para a gente sobre um livro que te marcou e que tipo mudou os horizontes para você? Olha, eu estou lendo, inclusive acabei, né? Acabei já a leitura, mas é sempre bom revê-lo, né? Revisitá-lo. Uhum. Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo, é um livro que eu gosto muito, né? Eu também. É... Tá aqui, inclusive. Exatamente, o meu está aqui, ó. Gosto muito também de Diário de Bitita, Quarto de Despejo, né? Esses dois de Carolina Maria de Jesus. Tem um poema que é Vozes Mulheres de Conceição, né? Também que eu gosto muito. Enfim, Uhum. esse livro, Ponciá Vicêncio, vai possibilitar que a gente volte ao passado no nosso país, né? A gente perceba o que foi a escravização e a sua herança, né? Que vai colocar os negros num processo de subordinação em relação aos brancos, alijados das suas terras, né? A gente percebe outros temas como a exploração, a questão do racismo, a questão do machismo, a questão dos homens que estão sempre naquela história emudecidos e emudecidos pelo trabalho, né? Então, essa é uma dimensão importante que a gente precisa perceber, né? Esses conteúdos, eles estão aí, né? Diário de Bitita vai falar, e também Quarto de Despejo, esse de Ponciá, inclusive, vai falar do desejo de se tornar homem dessas mulheres, né? Mas por que esse desejo? Porque a mulher, nessa sociedade e durante, né, vários outros processos, inclusive pré-capitalistas, passaram por situações extremamente aviltantes, né, de subordinação, e o capitalismo, obviamente, aprofunda essa desigualdade, tanto da mulher quanto do negro. Então, é mais ou menos por aí, né, que eu identifico essas obras como fundamentais. Elas garantem para a gente uma formação, né, crítica, conteúdos que se conectam com as nossas vidas, e a escola que se quer verdadeiramente pública, uma escola que se queira verdadeiramente democrática, precisa estar conectada com os conteúdos da vida do sujeito, né, que é ali ciência, cultura, trabalho, né, para de fato ser uma escola democrática, porque senão ela é uma escola que atua de forma extremamente violenta, e essa violência todos nós sentimos no processo de escolarização desde pequenos, né? Nos bancos escolares, somos muito silenciados, não somos incentivados a falar, a verbalizar, e é isso, né? Essa literatura, ela permite que a gente fale sobre as nossas experiências vividas e sentidas, e extremamente conectadas, inclusive, com os que nos antecederam, né? Com a nossa herança ancestral, inclusive, e de experiência quilombola, de uma forma muito bem feita, né? Você falou de duas autoras que eu gosto muito, né? A Carolina Maria de Jesus, a Conceição Evaristo, e elas duas, junto com a Angela Davis, né? Não por acaso fazem parte da Santíssima Trindade do Litera Negra, porque eu acredito também que elas apontam cada uma ao seu modo nesse horizonte, né, de uma subjetividade de ocupação de espaços, né, pelo corpo negro, e principalmente até a Angela Davis mesmo, que foge um pouquinho, né, do que a gente entende por literatura, né? A gente, quando pensa em literatura por autores negros, o que vem na nossa mente comumente são romances, são histórias, quando na verdade também tem uma vasta produção intelectual, né, acadêmica, como de Angela Davis, como do Francis Fanon, Clovis Moura e tantos outros, né, que trabalham através desses todos que eu citei, por exemplo, são todos marxistas, né, eles trabalham fazendo uso do materialismo histórico dialético, né, para estudar os fenômenos da sociedade. E assim, a Angela Davis, ela faz isso com primor, né? E é uma autora que eu sei que você gosta Sim. muito também. Sim, sim, é fundamental, né? E ela diz, inclusive, que não basta a gente ser contra o racismo, né? A gente tem que fazer o combate ao racismo, a gente tem que ser antirracista, né? E é isso, é imprescindível a educação nesse cenário, é imprescindível que a gente pense a objetividade que estrutura o racismo, né? Os elementos que dão suporte para o racismo nessa sociedade, que a gente combata esses elementos de objetividade, né, a própria desigualdade socioeconômica, o processo de exclusão da população, né, trabalhadora da escola, porque o próprio modo de produção
né, vai proporcionar isso, né, não garante que haja, de fato, democracia, né? Então, é fundamental. Eu gosto muito, sempre lembro aqui, um autor que você também gosta muito, que é o Frantz Fanon, que ele vai falar da questão da objetividade, né, esmagadora. Ele vai lembrar isso, quanto que a gente está aí num contexto, está inclusive dentro desse modo de produção, né, num contexto onde a realidade vai colocar para o negro, né, uma condição de subalternidade, ou seja, aquilo que a gente vê na realidade, né, os negros debaixo das marquises, sem teto, sem acesso à saúde, encarcerados, né, essa condição informa as pessoas na sociedade sobre o que é ser negro, e é contra isso que a gente tem que lutar, né? E aí, reivindicando, né, uma certa negritude, né, reivindicando a nossa cultura, a gente vem dizer do nosso lugar, que é um lugar de protagonismo, não é um lugar, né, que deve ser de silenciamento, né, de subalternização, que é o que essa sociedade quer, né, para o negro. Sim. Então, Angela Davis, sem dúvida, fundamental para nós. Sim, um outro autor que eu acho fundamental é um cara chamado C.L.R. James, que ele escreveu Jacobinos Negros, e eu acho interessante também a construção do que foi o Jacobinos Negros para o James, onde ele vai falar, né, ele natural de Trinidad e Tobago, nasceu em 1908, quando Trinidad ainda era uma colônia da Inglaterra. E aí, quando ele começa a estudar sobre a África, sobre a escravidão, ele percebe que a maioria dos textos que tem a respeito e livros vem sempre de um ponto de vista do colonizador, né? Sempre o colonizador contando a história dos colonizados. E aí, a partir daí que ele se motiva a buscar materiais e tem um processo de quase 10 anos para desenvolver aqueles jacobinos negros, né? Exatamente. E a gente tem, né, boa lembrança, a gente tem também o Condenados da Terra, né, do Fanon, que vai falar desse processo de... Isso, maravilha. Que vai falar dessa questão, né, do colonizador e o colonizado. Então, como que esse processo cria no colonizado uma imagem que ele deve perseguir, né? Que é uma imagem modelo, que é a imagem do colonizador europeu, branco, tido como padrão, né, de civilização, né, como padrão para o desenvolvimento. Inclusive no Brasil a gente vai ver isso na nossa história, nos processos de migração processos incentivados pelo Estado para a chegada dos imigrantes italianos aqui, para o embranquecimento da população, né, em detrimento da chegada dos africanos, né, e a gente vai ter os pensadores desse país incentivando, né, essa leitura eugenista. Então, a gente tem, inclusive, sujeitos que estão lá na Academia Brasileira de Letras, né, que fizeram parte dessa academia, sendo contra o processo de entrada dos africanos, né, inclusive falando, olha, vai ser extremamente complicado, né, a gente ter negros no Brasil, porque a gente vai ter que ter albumina suficiente para poder refinar a escória, vai dizer o próprio Afrânio Peixoto, que ocupou a cadeira 7, né, da Academia Brasileira de Letras, substituindo aí o Euclides da Cunha. Então, a gente mostra, né, como que o racismo ele é estrutural, institucional, ou seja, está nesses espaços, nos espaços escolares, nos espaços de difusão, né, de disseminação, de socialização da nossa cultura, o que é extremamente grave. Para combatê-lo, a gente precisa fazer com que os negros e negras, que também têm capacidade, né, maravilhosa, grandiosa, né, como mulheres que a gente citou aqui, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, possam ocupar esses espaços também, né? Então, a Carolina, né, teve seu livro também publicado tardiamente, né, especialmente a Conceição Evaristo. O livro de Carolina foi traduzido em 16 idiomas, foi para mais de 40 países, e a gente não conheceu
eu, pelo menos no meu processo de escolarização, não conheci Carolina, né? E, enfim, isso mostra o racismo, né? Como ele opera na sociedade, extremamente grave, trazendo elementos subjetivos também para o negro nessa sociedade. Exatamente. Eu acho que o Franz Fanon começa até a falar sobre isso lá no Pele Negra, Máscaras Brancas, sobre essa ausência de lugar do negro, né? Ele contando a trajetória pessoal, que é natural da Martinica, que é uma ilha que fica no Caribe, assim, né, na América Central, um arquipélago, e aí é um domínio da França, né? Um dos territórios ultramarinos franceses. E aí, como todos os cidadãos da Martinica, o Fanon cresceu em escolas e instituições religiosas e na própria família, sendo orientado de que ele era um francês, né, recebendo a educação do Império. E aí há aquele grande choque quando ele vai estudar medicina em Paris e lá com os parisienses nativos de Paris, ele descobre que por ele ser negro, ele não é tão parisiense ou não é tão francês assim quanto ele acreditava ser. E aí eu queria que você Exatamente. aí, assim, a gente já acabou conversando, né, um pouco sobre isso da educação antirracista, principalmente citando alguns autores que são, assim, horizontes para a gente poder estar acompanhando. Mas eu queria que você falasse também sobre a influência desses autores, né, desses autores negros, dessas autoras negras, no seu trabalho e também no seu processo criativo. Sim, eu gosto muito, quando vou trabalhar com a literatura, sempre buscar perceber em qual cenário está o autor, né? De que lugar ele fala. Por isso eu problematizei assim, o tempo que essas autoras negras demoraram para conseguir ter condições objetivas para publicar seus livros, né? Então, porque publicar é caro, né? Então, poucas pessoas negras têm possibilidade, de fato, tanto de chegar num determinado lugar no processo de escolarização, daí a importância da lei de cotas, inclusive, e também poucas têm a possibilidade de publicar depois que escrevem, né? Porque existe um funil aí. E especialmente gosto, né, de trabalhar essa narrativa, essas temáticas, né? Então, é fundamental a gente entender, né? Eu citei aqui a questão de Conceição narrada em Ponciá, né? Que ela vai dizer: a mulher, quando menina, queria passar por debaixo do arco-íris para virar menino, né? A menina queria virar menino, desejava ser um homem, porque ela tinha uma leitura já da posição que o homem ocupava na sociedade e da posição que a mulher ocupava, né? Posições extremamente desiguais, né? Que revelavam uma desigualdade. Então, isso pode ser debatido, né? Então, ela queria passar embaixo do angorô, inclusive eu adoro esses nomes para a gente resgatar um pouco, né, as nossas relações, a nossa ancestralidade, a história dos homens que foram emudecidos, né? A gente tratou aqui um pouco. Enfim, a questão do despejo, né? Carolina Maria de Jesus falava em quarto de despejo que ela tinha que sair todo dia de manhã para pegar água na bica, né? Porque não tinha água. A questão das crianças que não tinham, né, o que comer, a luta pelo pão todos os dias, né? Então Carolina saía para catar papelão e para garantir o pão, não tinha sustento, né? E isso nos faz perceber vários processos, o que é o próprio êxodo rural, né? O que é a vinda do campo para a cidade, o processo de ocupação urbana sem nenhum planejamento do Estado para que essa população, uma vez aqui, tenha acesso ao emprego, tenha acesso a trabalho, tenha condições de vida, tenha condições de saúde, né? Essa é uma realidade que gritou lá nos anos 50, 60, já na narrativa dessas mulheres, né, especialmente Carolina, grita hoje, né? Então a gente tem revelado a desigualdade socioeconômica, porque essas mulheres têm uma escrita, né, que elas chamam de escrevivência, inclusive a Conceição usa muito esse termo, ou seja, trazendo a sua realidade, né? E é extremamente profícuo para o estudante, né? Profícuo para quem está em formação na escola,
identificar esses elementos, porque eles estão conectados com a sua vida. Inclusive, né, até fazendo menção a uma reflexão que tivemos no ciclo de leituras, nós falávamos, né, esse ato, essa cultura de enterrar o umbigo na terra, o que isso representa? Isso é algo que vai passando, né, dos avós para a gente, que a gente não percebe a conexão que tem, inclusive, com a nossa ancestralidade, né, com a origem negra, africana, que é muito associada à escravidão, mas cujos processos de criação são completamente negados, né, processos de resistência, né, então a própria Conceição vai tratar em Ponciá, né, o ato extremamente corajoso do negro fugir, né, fugir do cativeiro, né, esse é um processo também que é extremamente escondido nos livros de história. O negro aparece sempre aviltado, amarrado, açoitado, mas o negro que luta, que organiza-se nos quilombos, organiza-se no movimento social, nos coletivos, esse negro não aparece. E é esse protagonismo, né, que a gente precisa conectar com as nossas experiências de formação, protagonismo negro, incentivando os estudantes a falarem, né, que é fundamental para a gente resgatar o que é fundamental para nós, né? Participar, estar engajados no que fazemos, né? Termos uma conexão entre o que desejamos e o que precisamos, né, executar. Enfim, esses são elementos que estão aí, né, nos livros e que a gente não tem muitas vezes acesso. Sim, você estava falando, né, da Ponciá, e tem uma parte aqui específica que eu tinha deixado salvo também. Ela fala assim: cansada da luta insana, sem glória, a que todos se entregavam para amanhecer cada dia mais pobres, enquanto alguns conseguiam enriquecer a todos os dias. E aí, quando a gente fala, né, sobre essa educação antirracista, a gente precisa entender também o lugar que a gente está falando, né, assim, e o que atravessa todas as esferas da sociedade. A gente precisa imaginar a escola como um ser integrante da sociedade e, né, então a gente vai ter que imaginar o que está ao entorno dessa escola, se aqueles estudantes eles têm o que comer em casa ou se a merenda é a única alimentação que eles têm por dia, né, se os professores são bem remunerados ou não, se precisam trabalhar às vezes em 2 ou 3 escolas no mesmo dia para poder cumprir os seus rendimentos no final do mês. E aí eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso, né? Porque você começou citando também aquela frase da Angela Davis, sobre numa sociedade racista não basta não sermos racistas, mas é necessário sermos antirracistas. Então, como é que a gente pensa o antirracismo, né? Uma educação antirracista nessa sociedade racista, e como é que a gente pode trabalhar com isso dentro das escolas? Então, Messias, assim, é muito importante a gente perceber que o racismo ele não pode ser reduzido ao preconceito, né? Eu sempre falo, porque senão a gente não ataca o racismo, a gente ataca uma das expressões dele. É fundamental combater o preconceito, a discriminação, mas só não vai dar conta, né? E aí, como é que a gente faz? A gente precisa olhar justamente para o entorno da escola, né? Quem discute educação do campo, eu estudo especialmente também a educação do campo, sabe que para entender a escola não podemos fazer um olhar atento apenas para o seu interior, é necessário olhar o entorno da escola, né? Olhar para os sujeitos que compõem essa escola. Então, sem dúvida, uma educação que seja democrática, que possa ser antirracista, ela precisa garantir condições de trabalho, né, plano de carreira para os professores, concurso público, né, formação, mas não uma formação que venha do Estado para baixo, né, no sentido de que o Estado seja educador do povo, mas que possibilite que o Estado possa financiar essa educação e deve financiar essa educação pelo direito constitucional, né, a escola é um direito de todos e um dever do Estado, né, a educação é um direito de todos e dever do Estado. Então, fundamentalmente, sabemos que crianças vão para a escola para garantir o acesso à alimentação, muitas das crianças.
né? E muitas delas, inclusive, que estão no campo, nesse território, inclusive, isso acontece em grande escala, muitas dessas crianças não têm acesso à escola, ou precisam andar quilômetros para poder acessar a escola, né? Sem transporte, atravessar rios, muitas vezes a nado, né? Então, é absurda a condição, né? Que vive crianças hoje no nosso país, e adultos, jovens também que querem estudar, e é absurdo o ataque que fazem à educação de jovens e adultos, né? A proposta do ensino à distância, substituindo esse tipo de modalidade, o fechamento de escolas do campo, quando na verdade a gente deveria estar incentivando escolas nesse território. Então, assim, inclusive a gente precisa mapear essas possibilidades, né, que elas não estejam localizadas ali no novembro negro, né, porque muitas vezes é assim, as escolas vão fazendo atividades quase festivas, né, e aí vira uma folclorização da cultura negra, né, sendo que muitas vezes a gente não pode ter uma capoeira na escola, a gente desconhece a cultura do jongo, né, a capoeira que está na escola é uma capoeira embranquecida, sem o berimbau, sem a música negra, sem o canto negro. Isso gera o racismo, né? Isso, melhor dizendo, isso ajuda a fortalecer o racismo, e a gente precisa estar atento para quem está lá também como professor, em maioria professores brancos, mas e aí não tem problema, né? Não estamos aqui pregando polarização brancos e negros, mas nós estamos eu estou trazendo como que é difícil, muitas vezes, para o negro conseguir chegar na posição de professor, né? Pela sua própria condição de vida, que tem que escolher entre trabalhar e estudar, e aí acaba abandonando os estudos. Então, a referência para esse estudante é alguém branco sempre, né? E aí, por isso, a questão das cotas é importante, né? Que a gente possa, de fato, fazer que essa escola esteja preenchida por essa cultura, né? Por elementos, né? Onde o negro tenha voz, né? E ele tem voz, mas que ele possa falar, que ele possa verbalizar suas questões, para que a gente possa, de fato, romper com o racismo, porque senão a escola mesmo, ela já foi feita para reproduzir, né, em regra, apesar das contradições que temos no seu interior, do conjunto de lutas, da resistência dos professores, mas em regra ela vem também hegemonicamente reforçando um projeto que vem dos setores dominantes, um projeto privatista, né, que vai esmagando, buscando esmagar a expressão, o vigor, a força da proposta popular, né, que existe na cultura negra. Sim. A gente está passando, inclusive, por uma mudança, né, no MEC, uma mudança administrativa, quando sai o Weintraub, o palhaço de circo, assim, ligado ao Olavo de Carvalho. E aí a gente tem, né, uns 2 dias de ato para a apresentação do novo ministro da Educação, que é o Carlos Alberto Decotelli, né, que é um oficial da reserva, assim, é um militar da Marinha, inclusive, né, foi criado na escola da Marinha também, e também exerceu a função de professor lá. E, assim, enquanto muita gente aponta, né, para o distanciamento desse novo ministro da ala Olavete, por um outro lado, é apontado também o protagonismo crescente dos militares no governo de Bolsonaro, né? E, assim, embora o Weintraub não fosse um militar de carreira, assim, ele, desde o ano passado, assim, o governo Bolsonaro vem atendendo os interesses da ala militar, né? A gente tem a implementação em janeiro do ano passado da Lei de Escolas Cívico-Militares, onde ela estabelece, pelos próximos anos, a criação de 216 escolas militares ao redor do país. É uma média de 54 escolas, né, nos municípios todo ano sendo instauradas. Isso que vai se somar às 200 escolas cívico-militares que já existem, né? Assim, e aí tem uma pequena diferença entre escola cívico-militar e escola dos colégios militares, né? Se você puder falar um pouquinho sobre esse aspecto para a gente.
Sim, a proposta das escolas cívico-militares é justamente o militar, né, participando da gestão da escola, né, administração e gestão da escola, com incentivo financeiro do Estado, né? Então, vai uma injeção financeira de recursos, né, para essas escolas, importante, né, que vai mostrar justamente como que elas estão afinadas, né? Elas são um espaço fundamental para a difusão da ideologia, do modo de vida desses setores, né, que você mesmo citou. Nós temos aí um governo que ataca, né, ataca a história, ataca a ciência, né, as universidades, né, o próprio Weintraub, que colocava claramente, né, a questão da Balbúrdia. não necessidade da balbúrdia, e para ele, né, as ciências humanas e sociais poderiam ser descartadas, né? Então isso já mostra a direção desse governo, o que ele pensa sobre educação, o que ele planeja para as escolas desse país, né? Então não é uma educação democrática, não é uma educação onde haja esses conteúdos que nós estamos aqui elencando e que a literatura antirracista provoca o debate, né? Discutir desigualdade, discutir a cultura do sujeito, discutir temas que estão no cotidiano do sujeito. Inclusive, a gente parte, né? Eu costumo partir muito desse pressuposto que o cotidiano ele não pode ser negligenciado, porque ele aponta tendências para a história, né? Então, nós estamos criando um processo, nós não, né? Nós não. Mas esse governo, ele fortalece um processo de fascistização da sociedade, né? E essas escolas, elas vêm como instrumentos fundamentais para a difusão desses ideais, né? Ideais, né, de que, de fato, a ordem ela precisa estar afinada com determinados interesses, que são os interesses empresariais, de criminalização de negros e negras, né, que vão estereotipar os comportamentos, que vão criar um perfil criminoso, né, que vão criar o sentido das classes perigosas e reproduzir esse sentido. Então, essas escolas elas estão afinadas com uma certa concepção ética e moral que não é, de forma alguma, a concepção e a ética, né, dos trabalhadores, né, não é a ética e moral dos setores, né, que representam a classe trabalhadora, negros, indígenas, sem teto, sem terra, vários, né, porque a gente, quando fala em classe trabalhadora, essa classe é muito heterogênea, né? A gente precisa considerar isso. Então, esse novo ministro está aí apoiado, né, pelo ministro da Economia, né, representa também esse projeto e certamente não vai romper, né, não vai romper com o que está colocado para o governo como horizonte, né, no governo como horizonte. Então, a gente não deve ter nenhum tipo, né, eu sempre falo, para as pessoas quando comentam comigo, porque muitos comentam, mudou, às vezes até tem um que fala, pô, negro, exatamente, um negro lá, aí eu lembro, Sérgio Camargo, né, então assim, olha Obama, então assim, nós já superamos, né, os coletivos negros, né, a gente tem acumulado essas discussões importantes, né, de como, especialmente quem está numa direção classista e quem está fazendo um debate antirracista, de fato, afinado com esses referenciais que a gente trouxe aqui, né, percebem que não basta, né, a gente partir dessa concepção do negro no poder. Primeiro, a gente tem que ver, né, que tipo de projeto ele tem. Se é um projeto privatista, se é um projeto afinado com os interesses dos setores dominantes, não pode ser meu amigo, né? Então, eu gosto muito de Solano Trindade quando ele vai dizer, né, nem todo negro é meu amigo,
é meu irmão e nem todo branco é meu inimigo, mas nesse sentido, né? Que a luta antirracista é uma luta de todos e todas. Eu acho que muita gente acaba correndo o risco, né, com a indicação desse novo ministro, do Carlos Alberto, sobre as ilusões de representatividade, né? E tem um filme que é muito gritante na minha cabeça sobre isso, e várias pessoas acabam recorrendo a ele também. É um filme de 2012, Mordomo na Casa Branca, que é um filho de escravos, né, do final do século XX até o início do século XXI. Ele trabalhava, né, começa trabalhando quando criança numa fazenda de algodão junto com os pais, e aí, por conta da morte dos pais, ele acaba sendo adotado pela mulher, né, pela matriarca ali da família, da Casa Branca, da Casa Grande, e aí, enfim, ele acaba tendo alguns acessos, algumas oportunidades, acaba saindo da cidade até ser mordomo na Casa Branca. E aí o filme vai mostrando vários momentos da história recente, né, dos últimos 100 anos dos Estados Unidos, sobre a luta pelos direitos civis, sobre a morte do Martin Luther King também. E aí acaba mostrando como um ponto alto, assim, da superação do racismo, a eleição do Barack Obama, inclusive com vários negros emocionados, acreditando que a partir daquela eleição eles tinham vencido o racismo, quando na verdade a gente esquece que, assim, Obama é o presidente dos Estados Unidos da América, né? Assim, um país que dos 8 primeiros presidentes, 7 eram senhores de escravos. E assim, o fato do Obama ter sido negro, assim, não impediu com que a máquina de encarceramento continuasse prendendo corpos negros e latinos nos Estados Unidos, né? Assim, foi sob o seu governo, chegou ao exorbitante número de 2 milhões de pessoas trancafiadas atrás das grades. E aí acaba esses exemplos práticos chocando com essa ilusão de representatividade, onde não basta, como você estava falando, colocar um negro no poder, mas ficar atento ao projeto que ele defende e a quais interesses que o levaram até ali, não é isso? Sim, exatamente. E esse projeto do encarceramento, muitas vezes sobre, né, a justificativa do combate às drogas, né, sob essa bandeira, é extremamente funcional, né, para quem está no poder, para os setores dominantes, né? Então, você tocou da experiência dos Estados Unidos, né? Isso vem desde os anos 70 com Nixon, né? Depois Reagan, né? Em 80, com processo de encarceramento também muito, muito expressivo, né? E aí o tal do combate, né, difundido inclusive na mídia do que eles vão chamar, né, chamavam na época de superpredadores, né, que é justamente essa ideia de estereotipar o sujeito que é aquele que é o estuprador, aquele que é o violento, né? Então a imagem do negro ela é veiculada assim, né, na mídia, inclusive, que é um partido, né, no sentido gramsciano, da burguesia, né, porque vai difundir os ideais, a visão de mundo desse setor, né, e isso não é pouca coisa. Então, você trouxe bem, né, a questão do Obama. A gente precisa ficar atento, né, aqui na realidade brasileira, como que os representantes do governo vão se mover, inclusive, a partir das pautas que estão colocadas hoje internacionalmente, né, a pauta, a luta antirracista, a luta antifascista, a partir do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, e como que isso ganha uma proporção internacional, reconhecendo que no Brasil a gente também tem o assassinato de crianças nas favelas, né, Ágata, João Pedro, né, João Vitor, Diogo. A gente precisa lembrar as mulheres negras, né, Cláudia, enfim, Janaína, diversos que sofreram essa violência, e como que o Estado veio, né, autorizando esse tipo de crime, naturalizando. Isso é também o genocídio, né, não só pela bala, né, que se dá também pelas condições de vida, né, que hoje, inclusive, não permitem que o negro saia. A maior parte, né, da população que morre de Covid seja negra, justamente por ter poucas condições de vida, já não ter saúde, então sobreviver a uma pandemia
para o negro é muito mais difícil, né? Então, é uma série de fatores que se correlaciona e, de fato, a gente tem que estar atento, né? Eu estou indignada, fico indignada como um sujeito pode estar ocupando, por exemplo, a Fundação Palmares, né, que deveria estar colocada, né, a serviço da cultura negra, usa o espaço para atingir, né, o movimento negro, coletivos negros. Isso é muito grave, né, além de tudo que nós estamos vivendo, né, esse processo de fascistização é muito forte. Tem um pessoal que chegou mais recente, esse aqui é o Litera Negra Convida, o rolê de Jaque Botelho na literatura. O pessoal que quiser fazer alguma pergunta para Jaque, fica à vontade também, é só colocar aí na caixa de comentários. E Jaque, eu queria que a gente pudesse estar encaminhando um pouco para o final e também, assim, fazendo uma ligação com o que você está falando, a gente pensa, né, a partir desses últimos acontecimentos, tanto da morte do George Floyd, que não é nenhuma novidade, né? Assim, a gente tem uma infinidade de pessoas negras do lado de lá também sendo assassinadas, ganham alguma repercussão e depois caem no esquecimento, né? Tem o próprio caso do Oscar Grant III, que ele estava, né? Fizeram até um filme estrelado pelo Mike B. Jordan, acho que é Fruitvale Station o nome do filme, que é na virada de ano de 2008 para 2009. Ele está junto com alguns amigos no metrô e aí acaba sendo retirado pelos policiais e seguranças do metrô e é assassinado a sangue frio, sim, à vista de câmeras, tem até filmagens ao vivo do acontecimento. E você falou de tantos outros casos aqui no Brasil também, né? Se a gente tem um número de que a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil, e chega para a gente nomes como o da Ágata, como o do Miguel, como o João Pedro, assim, tem uma outra infinidade que fica apenas para a memória dos seus pais, dos seus parentes próximos, e que acaba ficando no esquecimento também, né? Então, por isso, a importância, a meu ver, assim, também pelo que você está falando, dessa luta antirracista ser necessariamente também uma luta antifascista e, sobremaneira, também uma luta anticapitalista, né? Como essas três expressões, elas estão relacionadas, interrelacionadas, e como não faz muito sentido a gente se dedicar a uma né, e deixar a outra ao léu, ou ficar empurrando com a barriga, ou fingir que tipo, as coisas não estão acontecendo, né? Exatamente, né? Você está com toda a razão. A gente não pode desvincular essas lutas, porque senão a gente tira, né, a potencialidade, né, desse tipo de combate que a gente quer fazer, que é um combate organizado, né, que os coletivos aí colocam como fundamentais o combate ao racismo, perde a força, né? Então a gente precisa identificar, né, que o capitalismo ele se aproveita do racismo. O racismo é extremamente funcional porque vai naturalizar o conjunto de desigualdades sociais e econômicas, né? Então vai dizer o seguinte: olha, se o negro está desempregado é porque ele não fez as escolhas educativas corretas, né? Isso inclusive está posto para o conjunto dos trabalhadores, e especialmente para o negro, quando ele não está não consegue emprego, está desempregado, ele é um incapaz, né? Ou é aquele sujeito que é tomado como vagabundo, né? Classificado dessa forma. São sujeitos que são desajustados por natureza, assim vai difundir essa sociedade. Por isso, vai potencializar, inclusive, que os sujeitos, o conjunto da população, não reivindique, né? Não vá para as ruas, inclusive, responsabilizar o Estado, responsabilizar os setores dominantes pelo conjunto das desigualdades, porque nós, pela ideologia do racismo, né, o Clóvis Moura vai dizer, racismo é arma ideológica de dominação, nós vamos aprender que isso é um elemento próprio do sujeito, porque se ele se esforçar, ele vai conseguir, né? Então, por isso o racismo é tão funcional e ele não pode ser secundarizado, né? A luta antirracista não pode ser secundarizada na luta anticapitalista, e sem uma luta anticapitalista a gente também não consegue atacar e ferir de morte elementos, né, que corroboram para a subordinação do negro. A gente tem até uma pergunta aqui sim, a gente tem uma pergunta aqui da Vika, da Gica. Eu tenho uma pergunta, né? Vocês comentaram bastante sobre Fanon. Qual livro vocês indicaram para introduzir a obra do Fanon?
para quem nunca leu. Você quer Eu responder para a gosto dica? muito. Eu gosto muito de Pele Negra, Máscaras Brancas. Muito. É, Condenados da Terra também. Mas Pele Negra, Máscaras Brancas, ele dialoga muito com a questão, né, da uhum, objetividade esmagadora, da subjetividade, para a gente entender de fato como o racismo se organiza na sociedade e o que a gente agora está falando muito mais, né, a questão do racismo estrutural, que Silvio de Almeida também vai tratar. Fanon vai falar da questão do colonialismo, né, inclusive tem essa trajetória, né, da resistência, da luta pelo processo de descolonização em África, né? Então é um processo importante, é um livro sim, importante. também acho. E o Fanon não é nem uma pessoa que ele tem uma vasta produção, né? Porque, infelizmente, perdemos o Fanon muito cedo, com 36 Sim, com anos, de 38, leucemia. sim. E Uhum. aí ele tem, acho que além do, não, o primeiro livro, Pele Negra, Máscaras Brancas, e desse outro, Condenados da Terra, que você citou, tem alguns outros 2 livros, que é uma coletânea de artigos, né? Sobre a Revolução Africana e também sobre a Revolução Argelina. Acho que é o 5º ano da Revolução Argelina, esse aí. O Ricardo está perguntando aqui também, Jaque, sobre, né, sobre esses apontamentos que a gente tem feito a respeito da militarização das questões sociais, né, tanto na escola quanto na sociedade também, e se o caminho para a gente enfrentar isso é a desmilitarização. Dois, né, que se aponta, inclusive, esse processo de desmilitarização. Agora, o que é fundamental é a gente perceber o que motiva, né, a violência, os argumentos que estão colocados na sociedade para apontar, né, um perfil como criminoso, ou para apontar, inclusive, territórios como territórios, né, que podem ser massacrados. Então, assim, é extremamente importante a gente perceber esse processo de criminalização, esse processo do racismo e da violência como parte, né, de elementos, né, que estão conectados. Então, a gente tem que pensar por que hoje, quando a gente vê crianças morrendo na favela, né, muito se naturaliza, né, dessas mortes. Enfim, não, por pressão, inclusive, dos coletivos negros, né, a gente tem conseguido, inclusive, uma visibilidade, mas o processo de naturalização está colocado por muitos anos na nossa história, né? Justamente porque se entende que são territórios perigosos e que os sujeitos não deveriam estar ali, né? E que por isso, né, acabaram morrendo. Uhum. Então, né, é isso, sempre colocando quem morreu como se estivesse ali, né, no meio do conflito, quando na verdade existe um processo, né, de autorização dessas mortes, inclusive a questão do auto de resistência, né, é um tema importante que está colocado para a polícia hoje, né, a autorização para matar, e que faz parte desse processo também, né, que o Sim. Ricardo trouxe aqui, que a gente precisa combater. O Ricardo acaba até fazendo um outro comentário, compartilhando com a gente, que ele diz: aqui na minha quebrada tivemos a morte de Guilherme, e a molecada na quebrada botou fogo nos ônibus e radicalizaram. Fizeram atos de passagem, oficinas de cartazes, e aí ele pergunta como é que pode enegritar essas dores. Eu acho que, assim, na tua explanação anterior, acaba sendo um encaminhamento também para essa resposta, né? Exatamente, né? Não dá para a gente naturalizar essas mortes, né? E é sempre dessa maneira, né? Se alguém reage, se quem é trabalhador, pobre, quem está na favela, né, reage, esse ato é sempre lido como vandalismo, né? E novamente é criminalizado. Então nós temos uma institucionalidade, né, um sistema judiciário, um sistema penal, todo criado para, de fato, fazer com que esses sujeitos não possam, né, estar no lugar, né, de protagonismo, ou falarem, ou lutarem pelos seus direitos, né, de forma a ampliar seus direitos.
Então, é isso, mantê-los no gueto, mantê-los na quebrada, sem que eles circulem muito pela cidade. No Rio de Janeiro, a gente viu também, como que, já finalizando, né, como aconteceu durante um bom período, né, o processo, inclusive no governo de Sérgio Cabral, né, o processo de cerceamento da cidade, né? Eu citei Sérgio Cabral porque ele, inclusive, falava que o útero da mulher negra era uma fábrica de traficantes, né? Mas, enfim, nós tivemos, tanto na prefeitura, né, quanto no governo do Estado, e hoje mais ainda com o Witzel, né, essa autorização para matar e a autorização para evitar a circulação de pessoas da periferia da cidade para o centro da cidade, para frequentar praias, inclusive, né, querendo dizer para esses sujeitos que eles têm um lugar, né, que eles não têm que sair desse lugar, não podem circular, porque são sujeitos, né, de tipo inferior. Esse é o racismo. Sim, e é importante a gente dizer também que essa militarização, ela precede, né, o governo de Bolsonaro, o governo de Witzel. A gente tem, em 2010, né, na verdade, a militarização nas favelas do Rio de Janeiro, né, tem uma grande ampliação a partir de 2008, com a entrada das UPPs gradualmente. E aí, em 2010, está lá Lula num comício, junto com o Cabral, junto com o Pezão, com Eduardo Paes, falando que agora a polícia subia no morro e batia em quem tinha que bater e protegia quem tinha que proteger, né? Assim, é uma vulgarização dessa militarização já de algum tempo que a gente tem, assim, enfrentado cotidianamente no nosso lombo. Assim, a gente já está chegando no final da live, ela vai encerrar daqui a pouquinho. Eu queria, assim, agradecer todo mundo que esteve presente, em especial a Jaque, assim, é uma pessoa que eu admiro e tenho uma estima enorme. Assim, eu aprendo muito com você, assim, você é um exemplo para mim. E eu queria te agradecer por ter Obrigada. aceitado o convite, por ter passado esse tempinho aqui com a gente. E se você tiver algumas considerações finais também, onde o pessoal pode te encontrar, conversar com você, tirar dúvidas. Você também está acessando nessa live pelo arroba do Minervino Nacional, é o coletivo negro Minervino de Oliveira. Poder falar um pouquinho para a gente também onde é que o pessoal pode pegar mais informações sobre o Minervino. Eu agradeço. Eu é que agradeço, Messias, o espaço, né, é muito importante, os conteúdos que vocês trazem, né, que você traz aqui no Litera Negra, né, é um espaço que a gente tem que divulgar, que a gente tem que, de fato, né, acompanhar, porque discutir a literatura, discutir temas como a gente está trazendo aqui, a gente, de fato, tem dificuldade, né, e, assim, o Minervino de Oliveira, né, vem o coletivo buscar, né, a pauta antirracista, levar para as ruas a pauta antirracista, anticapitalista, antifascista, né, denunciar como que, de fato, a gente está aí com o povo trabalhador, né, a classe trabalhadora, com condições de vida precárias, inclusive, para sobreviver à condição que estamos hoje na pandemia, e como sempre estivemos prejudicados nisso, né? Enfim, eu acho que é importante, tem o Instagram, né, o Facebook do Minervino, mas eu queria também, sobretudo, dizer que é importante, né, o espaço da formação, o espaço da universidade, né, do diálogo, do estudo, né, que, de fato, é imprescindível para que a gente possa romper com esses processos. Lá na UF a gente está com um ciclo de leituras Carolina Maria de Jesus, né, que justamente lendo essas autoras negras, né, essas mulheres que estão aí nos dando condições de dizer, né, existe uma literatura antirracista e a gente precisa conhecer. Sim. Agora está parado por conta da pandemia, né? Mas quando encerrar esse momento, talvez lá em 2024, como é que o pessoal faz para até lá ter algum contato com o grupo, com Carolina Maria de Jesus? Sim, nós estamos, né, construindo possibilidades de troca, né, mesmo em razão da pandemia, né, nós tivemos a suspensão do calendário, né, e agora estamos pensando como refazer, mas nós mantivemos o contato com os estudantes, né, mantivemos, dentro do que foi possível, né, na pandemia, alguma linha de troca, de estudo,
né? Não no mesmo, no formato idêntico, mas fazendo ajustes dentro desse cenário para a gente continuar estudando. Então, é isso, a gente tem um grupo de estudos e a gente pode trocar um pouquinho aqui pelo Instagram. Massa. Jaque, muito obrigado. Foi um prazer mais uma vez. É enriquecedor para a gente aqui do Litera Negra contar com sua participação. Uma boa noite para você, boa noite para todo mundo. O pessoal que perguntou se a live ia ficar salva, ela vai ficar salva aqui no IGTV e também vou mandar daqui a pouco lá pro canal no YouTube. Quem não está inscrito ainda no YouTube, vai lá, se inscreve, Litera Negra, o rolê do povo negro na literatura. Obrigado, Jaque, mais uma vez. Boa noite e viva o rolê de Jaque Botelho na literatura. Valeu. Beijo. Tchau, gente. Valeu.